E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto o Bitcoin segue lutando fortemente contra os níveis de 43 mil dólares, né? E também trazendo um pouquinho de otimismo, pelo menos no curto prazo, para os investidores, face à perda do fundo dos 40 mil dólares e retomada, os mercados internacionais seguem aí operando num dia de alta, né? Com um forte movimento de alta aí desde aquele fundo. E com isso, nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada em todo esse movimento, além de eu estar passando algumas notícias super legais aí e também promissoras para o futuro do Bitcoin. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar informação no canal aqui, como sempre. E se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto sempre análises diárias, né, comentando aí de pontos fundamentalistas, análises on-chain, gráficos, sentimento, notícias e tudo aí que o mercado de criptomoedas tem para oferecer pra gente. E no mais, convidar vocês a estarem me seguindo aí nas redes sociais, que os links estão todos na descrição desse vídeo. Lá eu dou continuidade para as análises, né, vou sempre postando notícias, novidades aí ao longo do dia e também convidar vocês a estarem entrando no meu grupo de investimentos 100% gratuito na plataforma Slack, que o link está aqui na descrição, lá vocês têm um contato muito mais direto comigo. E por último, mas não menos importante, amanhã às 19 horas, tá? Quinta-feira, dia 13, eu vou fazer uma live com o Caio Caula, o cara do mercado, um grande youtuber aí de 170 mil inscritos do mercado tradicional, que agora está começando a falar bastante aí de criptomoedas. E o canal dele é bem bacana, né? Ele entende bastante de análise gráfica, price action, Fibonacci, e a gente vai estar ao vivo aí falando bastante coisa, trocando uma ideia sobre o mercado tradicional, o mercado de criptomoedas, e também aí tirando dúvidas, né? Fazendo análises, respondendo a pedidos de análise ao vivo. Então não se esqueça, tá? Quinta-feira, amanhã, às 19 horas, no canal O Cara do Mercado. Beleza? Vamos começar aqui de cara já com notícia, né? Que eu falei com vocês aí sobre a questão do Cazaquistão, todas aquelas ondas de protesto que estavam tendo e que eles estavam cortando a internet, cortando energia, e agora, né, os mineradores do Cazaquistão eles conseguiram restaurar cerca de 90% de todas as suas produções, mas o hash rate, né, que é o poder computacional, ele ainda não está lá nas suas máximas históricas tal como estava antes, né? Então aqui ao longo da notícia a gente consegue ver que ele vai passar aqui um briefing do que estava acontecendo lá das ondas de protesto, a queda no poder computacional face a essa queda aí da mineração. A gente sabe que essa questão do poder computacional ele é calibrado a cada 2 semanas. Então sim, a gente pode ter visto aí uma queda no hash rate, uma recalibragem do sistema, e com essa retomada das máquinas, né, a gente pode estar vendo aí que o sistema ele ainda vai ter que se recalibrar para estar voltando aí para os padrões que estavam antes, tá? Então tem muita água para passar embaixo da ponte, mas essa questão do Cazaquistão aí pelo menos resolvendo e restaurando aí a maior parte das minerações de criptomoedas já é uma estabilidade maior para a rede, tá? Como a gente tem bastante coisa para falar aqui, olha só o tanto de abinha que tem aqui em cima. Eu não vou me adentrar tanto nessa notícia, e como vocês podem ver ela se delonga muito, mas como sempre eu vou estar postando ela traduzida lá no canal do Telegram para todos vocês estarem conferindo. Beleza? Outra coisa legal que a gente está falando com vocês é sobre o Jack Dorsey, né? Jack Dorsey, ele é o CEO do Twitter, que há umas semanas atrás, né, no começo de dezembro, final de novembro, ele renunciou ao cargo de CEO e, consequentemente, ele deu a entender em algumas colocações que ele ia começar a mexer com as criptomoedas, projetos voltados aí para o Bitcoin. Ele é um grande entusiasta aí do mundo das criptomoedas, né? Ele investe em Bitcoin, ele estava com projetos da implementação de chips, né, que são as gorjetas lá no Twitter, recompensas, que você poderia pagar utilizando Bitcoin, né? Se você gostasse de um criador de conteúdo, né, um perfil, um tweet, você podia fazer um donate em Bitcoin utilizando a Lightning Network, né? E agora ele começou, né, a empresa que ele tem que chama Block, começou a mostrar planos aí voltados para mineração. Galera, o Jack Dorsey, né, ele além de ser CEO do Twitter, ele tem uma empresa que chama Block, né, que antigamente era conhecida como Square e mudou o nome muito provavelmente por causa de blockchain. Se você não sabe também, essa empresa ela é responsável por desenvolver uma série de softwares, né, que eles são softwares voltados aí para gestão financeira, pagamentos utilizando aí os meios eletrônicos, e agora, né, ele está utilizando essa empresa para estar fazendo a próxima geração de mineração de Bitcoin, né?
Então ele está aí desenvolvendo uma série de aparelhos, de máquinas aí que estão sendo aí a melhor opção para a rede de segurança, né, do Bitcoin. Então ele está desenvolvendo um projeto totalmente voltado para o Bitcoin, tal como estava sendo especulado, né? E deixou aí o Twitter, que é uma das maiores redes sociais, para estar entrando de cabeça no mundo das criptomoedas e tá assim agregando para tornar esse meio mais descentralizado e mais seguro. Essa notícia também eu não vou me adentrar tanto nela, tá? É porque é um fato bem legal, mas como a gente sabe que tem bastante coisa para falar aqui, eu vou estar deixando ela também lá no Telegram para vocês estarem conferindo. Ok, passando como sempre no nosso Fear and Greed Index, né, o mercado ele segue em extremo medo depois aí de não ter voltado para os patamares acima disso no mês de janeiro inteiro, né, a gente já está quase na metade do mês de janeiro, dia 12 hoje, e desde o final de dezembro, né, ali desde o dia 30 de dezembro, a gente vê que o mercado ele só está aí nos níveis de extremo medo. Na verdade até minto, né, que nos dias 2 e 3 de janeiro ele deu uma leve subida e isso fez com que ele voltasse para os dados de medo. Mas ainda assim o mercado em nível, né, medroso, os investidores aí desencorajados, faz com que a gente tenda a buscar acumulações, né, para pelo menos a gente ter uma alta no curto ou médio prazo, tal como o gráfico que eu vou mostrar para vocês também está indicando a mesma coisa. Beleza? Passando no nosso livro de ofertas, né, que eu sempre gosto de dar uma passada, a gente chegou próximo aos 43 mil dólares, né, passamos agora os 43 mil dólares, e galera, a gente tem a região dos 45, 47 como nossa próxima resistência. E a gente também tem a região dos 39.500 como nosso principal suporte agora de curto prazo. Isso faz com que o risco-retorno não esteja favorável para nenhum dos lados, né, ou esteja meio a meio. E vale aí quem tiver a maior força, né? Então olhando aqui o order book, o lado dos compradores, a gente já consegue ver tokens alocados aí nos 48.800, né? Que era um ponto que estava segurando fortemente o preço. E abaixo disso números redondos e psicológicos, tal como 41, 40, 39.500, 39, 38.500, 38. E quanto mais o preço cair, mais pessoas vão querer comprar, porque no médio prazo o preço ele segue muito esticado, né? Enquanto no lado dos vendedores, a gente também vai começar a ver tokens entrando para serem vendidos, né? Então números redondos vão sim servir como pontos de ancoragem, tal como a região próxima aos 45 mil dólares, que era uma região de suporte que tende a virar resistência, né? Deve ter muita gente presa. Superando isso, né, 48, 49, principalmente a região dos 50 e os 52, tá? Então isso totaliza aqui quase que 58 milhões de dólares, né? Aí para estar passando dessa barreira dos 52 mil dólares. E logo, galera, a gente pode sim ver o Bitcoin ficar um pouquinho mais altista, pelo menos no médio e longo prazo, caso a gente rompa isso, mas tem muita água para passar embaixo da ponte. Vamos utilizar aqui o order book só para estar olhando aí quais que são os pontos onde as pessoas estão interessadas em estar aí investindo, aportando Bitcoin ou vendendo o Bitcoin, né? Nosso S&P 500 a gente teve uma leve retomada, a gente não consegue ter um movimento muito grande ainda no dia de hoje, né? Porque isso é uma candle que abriu agora nos mercados futuros, né? O mercado tradicional ainda não foi aberto lá nos Estados Unidos, mas a gente teve uma rejeição muito boa desse fundo, né? Juntamente com essa linha de tendência que vem sendo respeitada desde setembro do ano passado, e até agora a gente não teve nenhum fechamento abaixo dela. A gente sabe que com essa decisão aí do Federal Reserve, né, ele vem tendendo ao tapering, que é um programa de redução dos estímulos, mas ele vem sempre tentando amenizar, né, dar um remédio para a dor, e isso traz um leve otimismo no mercado para o curto prazo. Então, galera, eu acho que sim, uma hora a gente vai ver o tapering acontecendo, mas eu acho que ele não vai vir de uma forma muito bruta, porque o mercado americano ele não tem interesse que as bolsas caiam, que as empresas venham a dar prejuízo, né? Consequentemente que a gente venha a ver uma queda aí no curto prazo. Então eu acho que sim, eles vão aí estar optando por tomar medidas mais apaziguadoras, né? Não tão abruptas aqui para a economia e consequentemente, né, a gente pode sim ver a bolsa de valores seguir subindo. Sempre lembrando a vocês que no gráfico mensal a gente segue esticado, ou seja, a maioria das empresas, né, de forma majoritária, as empresas elas estão dando muito lucro, né, estão sem corrigir aqui há quase um ano, né, desde outubro de 2020 há mais de um ano sem fazer fundos saudáveis, longe aqui da região das médias, e uma hora, como a gente sabe que tudo é feito de tendências, né, os investidores que estão pegando essa onda toda de valorização das empresas de forma majoritária vão optar uma hora por realizar seus lucros, né, e rebalancear suas carteiras, e isso costuma resultar em correção. Sem falar que quanto mais o preço subir, menos pessoas vão estar interessadas em comprar o preço naqueles patamares que já estão altos. Então tudo isso tende a fazer com que o mercado se porte em ciclos. E passando agora na nossa dominância
dominância, né, também. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu já dei um briefing lá no Instagram para vocês, né, para quem me segue lá. E a gente está tendo o segundo dia de queda, né? A gente teve uma retomada boa na dominância, mas logo em seguida uma queda. E que está fazendo isso acontecer, galera? Na minha opinião, é o capital que estava indo para o BTC aqui na queda, né? A gente viu o mercado todo caindo, consequentemente o capital foi migrando para o Bitcoin por ele ser a maior moeda, por ele ser mais estável, menos volátil. E agora que o Bitcoin está subindo, mas ele está subindo sem força, a gente está vendo aí o capital voltar para as altcoins que são mais voláteis e apresentam mais oportunidades ao curto prazo. Então isso é uma coisa ruim ao meu ver, porque sempre que o mercado ele opta em movimentos de alta a estar investindo nas altcoins, significa que eles estão muito encorajados aí a estar apostando em projetos secundários. E não só isso, né? Não estão com tanta confiança no Bitcoin. E a gente sabe que é o Bitcoin que manda no mercado. Então, por que você não vai apostar na moeda que manda direção para o mercado de criptomoedas inteiro? É exatamente isso que é o meu medo, porque quando as pessoas elas começam a postar suas fichas nas altcoins e não tem aí tanta credibilidade no Bitcoin, não estão acreditando tanto aí no Bitcoin, isso pode fazer com que o mercado todo tenha uma queda, porque o Bitcoin ele não vai denotar força. Lembrando aqui que no longo prazo a gente segue perto de uma zona bem interessante aqui para o preço, que é uma zona onde as altcoins elas se mostraram aí bastante esticadas, né, por causa de investimentos, e o mercado ele é muito tendencioso para o lado das altcoins. A gente sabe que a tendência é sempre o capital acabar voltando para o Bitcoin. Por isso que eu acho que uma hora a gente vai ver sim algumas semanas ou até meses de fluxo de capital para o Bitcoin, tá? Seja na alta ou seja na queda, por ele ser a maior criptomoeda. Sempre lembrando vocês dos 50% e sua importância que eu comento bastante, tá? E passando agora no nosso Bitcoin, né? Vamos estar dando uma olhada aqui que aconteceu. A gente está numa tendência muito saudável de alta aqui no 4 horas, tá? A gente está fazendo topos e fundos cada vez maiores depois do flush, né? O que eu falei com vocês que era a maior probabilidade da gente ter um fundo pelo menos provisório, porque a gente teve aqui um volume, a gente teve a perda do suporte, a gente tem uma zona de suporte aqui também que acabou servindo para segurar o preço junto com uma linha de tendência do nosso canal. Estamos aqui fazendo topos e fundos cada vez maiores, utilizando a região das médias como ponto de suporte, né, rompendo ela, e isso estipula o 4 horas como uma tendência de alta, né? E agora o que a gente vai esperar do Bitcoin? A gente vem no gráfico diário e a gente está em busca de um topo descendente. Nosso topo prévio, como eu comentava para vocês, é lá na região dos 48.500. Então uma hora a gente precisaria ver um topo descendente contra o topo anterior. A região das médias tende sim a segurar o preço, juntamente com os 45 mil dólares e o topo desse canal descendente aqui no diário, que vem sendo respeitado desde o nosso topo histórico. Então sim, a maior probabilidade é que façamos um topo descendente, e quanto mais para cima esse topo descendente se seguir, maior a probabilidade da gente fazer um fundo ascendente e logo um pivô de alta para estar aí invertendo o cenário do Bitcoin. Eu só fico mais otimista com o Bitcoin aqui no curto e médio prazo, caso a gente rompa de fato essa região aqui, né, a região das médias, o canal veja um volume aqui subindo e faça um pullback para confirmar esse rompimento de cara, né? Aí a gente vai ficar de olho na região, principalmente aqui dos 48 até os 52 mil dólares, né, que como eu mostrei aqui bastante para vocês é uma região de interesse aqui do VPVR, porque tem bastante gente presa, né? Se vocês olharem aqui, a região onde tem mais gente presa é próximo aos 48 mil dólares. E isso por si só tende a servir como nosso principal ponto de resistência. Caso a gente rompa os 52 mil dólares, aí sim a gente pode ver o Bitcoin e buscar níveis mais altos aí próximo aos 50 e quem sabe até os 60. Mas até agora a tendência do Bitcoin ela segue sendo baixista. A gente segue numa tendência de baixa muito nítida do diário. As médias vêm sendo respeitadas aqui e a gente quer que o Bitcoin ele tenha força para chegar aí próximo aos 45, quem sabe romper os 45 para aumentar a probabilidade de fazer aqui um pivô de alta, né? Porque a gente vai saber que os touros vão ter conquistado grande parte do território dos ursos. Quem não entendeu essa explicação e quem não viu o vídeo de ontem, eu vou estar deixando ele aqui em cima para vocês estarem conferindo, porque lá eu falo sobre essa analogia aí de touros e ursos, né? Sobre essa questão aí de como o mercado se porta, além da minha perspectiva para o Bitcoin no longo prazo, né? Para daqui a 1, 2, 3 anos e para frente disso. Então é muito importante que você veja, porque toda a minha estratégia no curto prazo, ela está baseada no Bitcoin no longo prazo. Vê lá que você vai entender, beleza? Voltando aqui para a análise gráfica, né? Por isso que a gente precisa passar aqui da região dos 45 mil dólares, romper a região das médias, e quanto mais aqui para cima a gente conseguir puxar o preço, maior a probabilidade de formação
do pivô de alta. Beleza? Passando agora no nosso sentimento do mercado, antes de eu ir aqui para as considerações finais que eu sempre passo, o nosso long short ratio deu uma queda muito boa, galera. A gente chegou aqui abaixo dos níveis de 2 pela primeira vez em muito tempo mesmo. Isso significa que quanto mais o preço está subindo e mais próximo ele chega dos 45 mil dólares, mais pessoas vão querer shortar, né? A gente já teve aqui, caramba, teve uma liquidação muito boa agora, isso aqui é um sinônimo de distribuição. Eu coloquei uma ordem próxima aos 43 mil dólares, né? Então provavelmente deve ter pego aqui por causa disso. Então é até bom saber, porque liquidações a gente sabe que é ponto de distribuição. Inclusive, acabando esse vídeo, eu vou ver se a ordem de venda realmente foi pega. E quanto mais o preço subir, mais eu vou querer distribuir. Por quê? Porque as pessoas elas estão começando a aceitar a tendência de baixa, parar de querer pegar a faca caindo, né? Por isso que o nosso long short ratio estava altista, e o aumento do open interest, né? Ou seja, o aumento de contratos aqui está mostrando para a gente que tem mais liquidez sendo adicionada ao mercado, né? Ou seja, tem mais pessoas que elas estão entrando agora, e com a queda do long short ratio subentende-se que elas estão entrando vendidas, logo adicionando liquidez para a ponta vendedora e acontecendo esses fenômenos aqui de liquidações, que são pontos muito bacanas de distribuição, assim como as liquidações para baixo são pontos muito legais de acumulação. Então, galera, considerações finais aqui, né? O que eu tô de olho? Como a gente tem que o nosso long short ratio ele tá caindo, né? E que tá tendo liquidações, inclusive agora próximo aos 43 mil dólares, região das médias. Eu estou buscando distribuição, tá? Eu estou buscando vendas quanto mais o preço subir, porque eventualmente a gente vai precisar fazer um fundo. Se a gente tiver aberto um bom espaço aqui para fazer um fundo ascendente, ótimo, beleza, vou reentrar com algumas dessas posições aqui, aguardando um movimento de alta. E caso contrário, né, caso isso aqui seja um topo de fato, essas distribuições que eu estou fazendo, elas estão liberando capital e abaixando meu preço médio para eu ter segurança de entrar caso o Bitcoin venha buscar níveis mais abaixo. Lembrando sempre aqui para vocês que essa zona abaixo dos 40 mil dólares, né, é uma região onde o preço ficou consolidado por muito tempo, né? Então aqui tem uma base de preço muito forte, e por isso que o nosso VPVR está extremamente alto aqui. Então é uma zona muito importante aqui que pode servir de suporte para o preço, uma vez que a gente já está numa tendência de baixa aqui há bastante tempo, né? A gente vem aqui desde o começo de novembro só caindo. Isso faz com que o nosso gráfico semanal ele esteja numa tendência de baixa muito nítida, e consequentemente o nosso gráfico mensal ele já esteja bastante esticado, né? Caindo aqui há quase 3 meses, respeitando a região das médias, e a gente está vendo também uma queda de volume. Então eventualmente a gente vai precisar aí inverter a tendência no semanal para vir buscar por um topo no mensal, tá? Isso é uma estratégia de longo prazo. À medida que os dias forem passando, eu vou me adentrando mais nela, né? Caso a gente venha fazer um movimento de alta aqui no semanal, pivô de alta e tudo mais, a gente vai aí conversando. Galera, uma coisa que eu vi um pessoal falando, né? Eu vou até resetar o gráfico para falar disso aqui melhor e desligar as médias também, né? Um ombro, cabeça, ombro. Ah, meu Deus, ombro, cabeça e ombro, o mercado vai cair. Cara, se você tá acreditando nesse ombro, cabeça, ombro, eu lamento lhe informar que você está muito atrasado para a festa, tá? Ah, porque esse ombro, cabeça, ombro, se ele se concretizar, a gente vai ver um alvo lá na região dos 11 mil dólares, né? Se você descer aqui, você vê lá nos 15 mil dólares. Cara, esquece, o mercado ele já está muito esticado, a gente está em uma zona muito nítida de suporte, tá? Essa região aqui ela é muito forte, e a gente tem uma série de setups aí que estão indicando para a gente que a maior probabilidade é de alta. E quanto mais pessoas enxergarem esse ombro, cabeça, ombro e começarem a operar a favor desse movimento, isso prova que a maioria está errada, né? Porque a gente sabe que 95% das pessoas que fazem trades, elas erram. Então a gente tem que pensar contra a maioria, por isso que eu gosto bastante aí do sentimento do mercado, e tem que pensar com base no próprio sentimento, né? Por que quando tá tudo muito esticado, você fica com medo de entrar? Porque tá tudo muito caro, né? O preço te valorizou. Da mesma forma que se tudo aí deu uma caída muito brusca, por que você vai estar vendendo agora, né?
E a questão do ombro, cabeça, ombro é justamente essa, são as pessoas que estão enxergando uma figura, mas não estão entendendo o cenário sentimental do gráfico. E com isso eu encerro meu vídeo aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu faço análises diárias como essa, sempre comentando aí de pontos fundamentalistas, análise gráfica, sentimental, dados on-chain, notícias e tudo que esse mercado de criptomoedas tem para oferecer pra gente. E no mais te convidar, tá? Me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. O meu grupo de investimento 100% gratuito que está aqui na descrição também. E não se esqueçam da minha live com o Caio Caula, o cara do mercado, amanhã às 7 horas da noite. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Tenha uma excelente quarta-feira, ótimos investimentos e tamo junto, galera.